Nas Voragens do Pecado, capítulo 3, Consequências de um baile, parte B. Dentre os oficiais que faziam a guarda pessoal do senhor Duque de Guise, nessa noite de baile, com atribuições no interior do Louvre, destacava-se um que servira nas fileiras comandadas por Luís de Narbonne, quando dos inesquecíveis dias do massacre dos huguenotes, pois, como devemos estar lembrados, o moço capitão se unira às forças de Guise naquela ocasião. Esbelto e severo, muito compenetrado de zelos pelo trono, ao qual respeitava, esse oficial não perdia naquela noite um minuto sem observar aqui e ali se o inimigo sempre possível das pessoas presentes não houvesse penetrado nos salões para fins deploráveis. Exorbitava, como vemos, das próprias atribuições, as quais, no momento, se reduziriam à pessoa do ilustre príncipe de Lorena. Atrevera-se, por isso mesmo, a acercar-se do salão de danças e, observando tudo, na inspeção conscienciosa que supunha dever, deteve-se numa porta lateral e, oculto entre os reposteiros, pôs-se a assistir uma avioso recital de Otília, suntuoso e muito original para a época. Vendo-a, no entanto, quedou-se taciturno a fronte carregada, o olhar irradiando desconfianças e intenções duvidosas. E enquanto os demais assistentes de nada mais cogitavam para se darem sem constrangimento ao prazer de admirar a celeste aparição daquela noite, ele deixava confranger o próprio coração, revoltando-se intimamente a cada novo triunfo da linda cantora do Reno. O mesmo oficial frequentava assiduamente o Louvre, onde atendia a obrigações da sua classe, junto a Henrique de Guise, e, portanto, junto ao trono. Ouvira falar de Otília de Louveny como rara beleza que a todos encantava, e no seu casamento com o capitão de Narbonne, mas não tivera ocasião de avistá-la, senão naquele mesmo momento, vendo-a então pela primeira vez. Esse militar circunspecto e rigoroso era amigo sincero de Luís de Narbonne, e conquanto se mantivesse discretamente distanciado de um convívio íntimo com o fanático clericalista, dada a diferença das posições sociais, pois era simples cavaleiro sem terras nem haveres, mercenário militar a soldo de quem melhor o remunerasse. Admirava-o tão profundo e respeitosamente como um irmão submisso, pronto a dar por ele a própria vida, se necessário. Fanático religioso, ainda mais intransigente do que o próprio de Narbonne, permitira o trucidamento da própria família se esta se julgasse prejudicial aos interesses da Igreja ou do trono. Às vésperas do terrível evento de São Bartolomeu, esse homem, cujo nome era Reginaldo de Trulles, já nós conhecido, fora investido pelo capitão da fé da especial missão de levar à família de La Chapelle a missiva de advertência, convidando-a a retirar-se do solo francês urgentemente, ou a penitenciar-se publicamente em Paris, renegando a reforma. Reginaldo, como sabemos, não encontrando no castelo o destinatário da mesma, o jovem luterano Carlos Felipe, permaneceu 3 dias como hóspede do castelo, sendo tratado com as deferências devidas a um fidalgo e a bonomia que caracterizava a família de La Chapelle. Admitiram-no, como já vimos para trás, no culto ao evangelho da pequena igreja doméstica mantida pelo jovem Carlos Felipe na casa paterna. E no desenrolar da augusta cerimônia, ouvira falar
os irmãos Felipes, na ausência de Carlos e também da jovem Ruth Carolina, que, com o irmão mais velho, aprendia a orar recitando os salmos de Davi. Na tarde de domingo, que entre eles passara igualmente, assistir aos ensaios teatrais habituais entre a família, onde pais e filhos se revelavam artistas insígnes. E assim tiveram ensejo de admirar de muito perto, encantado e perplexo, a formosa e meiga Ruth Carolina exibir-se com as lindas canções no seu repertório, de suas mãos recebendo mesmo uma linda rosa, tal como agora via acontecer no salão de Catarina de Médici. Surpreso e atordoado, Reginaldo de Trulles não teve outro remédio senão a si mesmo confessar que aquela encantadora jovem, festejada em pleno Louvre, em presença dos reis da França e pela corte reunida, que aquela mimosa criança, recém-desposada por um vulto como Luís de Narbonne, e a qual todos, este inclusive, acatavam como se tratasse de uma dama da respeitável família de Louvigny. Outra não era, senão a mesma que conhecera no castelo de La Chapelle, sob o nome de Ruth Carolina, uma huguenote luterana, filha dos condes de Bretencourt de La Chapelle, massacrados nos dias de São Bartolomeu, sob comando do próprio Luís de Narbonne. Enquanto perdurou a solenidade, Reginaldo não mais perdeu de vista a infeliz irmã de Carlos Felipe. 1000 ideias contraditórias turbilhonavam em seus pensamentos. Que fazer ante a crítica emergência? Pensava preocupado. Denunciar a impostura ao rei ou à rainha? E se estivesse enganado? E se se tratasse apenas de uma extraordinária coincidência? Pediria audiência particular a Luís de Narbonne, confidencialmente prevenindo-o de que fora vítima de um engodo, uma traição, casando-se com uma de La Chapelle e não com Otília de Louvigny? Mas e a reação do capitão da fé? Qual seria? Como e por que essa jovem usurpara um nome de família tão conhecida? E a verdadeira Otília de Louvigny, onde pairaria? Existiria, porventura? Conheceria a infâmia perpetrada contra sua personalidade? O fato parecia efetivamente inacreditável, mas era real. Que fazer, portanto? Silenciar? Mas e seus deveres de consciência ante uma realidade que feria a razão? E seus deveres de militar zeloso do decoro social? E seu dever de amigo e admirador de um varão íntegro, compreendendo-o enredado em uma tão extraordinária intriga que somente visaria ao crime? Pois repugnava a Reginaldo admitir que Luís se envolvesse voluntariamente na trama que adivinhava tecida pela cantora huguenote, a quem ouvia, que elogiavam exclamando: é uma de Louvigny. Ademais, onde encontraria audácia para apresentar-se ao ilustre capitão da fé e dizer: casaste com uma inimiga, a sobrevivente única dos huguenotes mortos por vossa ordem no castelo de La Chapelle. Exatamente aquela a respeito de quem me destes ordens para procurar até ser encontrada, a fim de lançá-la na Bastilha para ser processada como herege. Apreensivo, viu o baile terminar, os convidados deixarem lentamente os salões iluminados, o silêncio pesar sobre os grandes corredores do palácio. Retirou-se ele próprio, montando guarda ao seu duque, e não conciliou o sono naquele término de madrugada, meditando sobre o que deveria tentar em face de tão caprichosa circunstância.
pensara em escrever a Dama dos Cabelos de Ouro, participando-lhe de que fora descoberta e exigindo uma fortuna para guardar silêncio, ou a proteção junto do marido, a fim de galgar facilmente na sociedade que agia. Obtemperou, porém, consigo mesma que a linda mulher, se arriscara a tão perigosa aventura, era que estaria disposta às mais violentas atitudes, mesmo à perda da própria vida, pois que uma de La Chapelle, casando-se com Luís de Narbonne, sob o nome suposto, 2 meses depois do massacre de São Bartolomeu, somente o faria visando a algo de terrível e odioso, estando, portanto, muito bem preparada para qualquer eventualidade. E tremeu o intrépido Reginaldo de Trulles, apavorado ante a previsão do que para si próprio resultaria se irritasse aquela menina frágil, em cuja personalidade reconhecia um incompreensível poder de magia para penetrar o próprio Louvre sob um nome falso, enganar Catarina de Médici, ludibriar de Narbonne, cativar e engodar com seus encantos pessoais aquela corte que ele acabava de contemplar, reverente ante seus inúmeros predicados. Durante o dia, viram-no taciturno e mal-humorado. À tarde, no entanto, dispôs-se Reginaldo a assistir aos ofícios religiosos em Saint-Germain. Conservava-se prosternado entre o povo, imerso em meditações, como era de uso se afetar desde que se romperam as matanças de hereges. Quem o observava assim humilhado e reverente a um canto da igreja, julgá-lo-ia abstraído em santas confabulações com os céus. A verdade era, porém, que o cavaleiro de Trulles só tinha um pensamento, somente se agitava sobre uma preocupação desde a véspera: denunciar a formosa de La Chapelle. Nem por um momento se deixou enternecer a ideia de que aquela pobre criança poderia estar sendo presa de amarguras inconsoláveis, visto que tudo perdera com o desaparecimento da família, e cujos desorientados atos responderiam pela intensidade do desespero que lhe extravasaria da alma ferida por aqueles mesmos que lá estiveram a aplaudi-la durante o baile. Subitamente vislumbrou ao longe, retirando-se ao pé do altar, a figura cabisbaixa de Monsenhor de B, a quem sabia mestre e antigo tutor do conde de Narbonne, e ideia genial lhe aflorou na mente, sedenta de lutas e dramas tumultuosos. Haveria confissões. Monsenhor de B, como sempre modesto e prestativo para a posição que desfrutava, atenderia as ovelhas penitentes ao confessionário, então muito frequentado pelos fiéis. Desejando, entretanto, prevenir o velho religioso da importante confissão que acabara de resolver, escreveu algumas palavras num retalho de papel que a custo obtivera com um leigo que servia na fiscalização, e fez que este mesmo as levasse àquele Monsenhor de B, que já, aboletado no seu posto de perdoador de delitos alheios, desdobrou o bilhete em silêncio e leu enquanto carregou a fronte. Monsenhor, necessito urgente confissão convosco. A honra de uma pessoa que vos tem sido muito cara desde a infância encontra-se ameaçada e tenho valiosas revelações a fazer. Levava a assinatura singela que Monsenhor bem conhecia. Evidentemente, o assunto se referia a Luís. O velho sacerdote
amarrotou vivamente o papel, interessando-se pelo penitente. Fervoroso crente, piedosa ovelha a quem os demais fiéis contemplariam sinceramente submissa, Reginaldo acercou-se do confessionário e relatou ao antigo tutor de Luiz de Narbonne a singular descoberta no baile da véspera, depois de declarar sua condição de oficial da guarda de Guizet, e pedindo hipocritamente conselhos para o que deveria tentar. Discreto e digno Monsenhor pronunciou apenas estas únicas palavras após ouvir o minucioso relatório. Agradeço-vos o zelo demonstrado, senhor oficial. Guardai segredo, porém, da descoberta que fizestes, a qual causaria a vossa ruína pessoal se fosse propalada. Para o velho religioso, semelhante revelação não constituíra surpresa. Esperava, mesmo dentro de curto prazo, poder averiguar a verdade a respeito da personalidade mais que suspeita da esposa de de Narbonne. Monsenhor conhecera as famílias de La Chapelle e de Louvigny-Remont, o bastante para poder distinguir nas feições da suposta Otília os traços característicos da primeira e não da segunda. Sabia que uma dama dessa última raça estivera para contrair matrimônio com o varão de La Chapelle. O coronel Arthur de Louvigny-Remont, seu antigo discípulo, antes de seguir para o estrangeiro, havia com ele confidenciado a respeito, rogando-lhe conselhos acerca do projetado consórcio da irmã. Não obstante, omitir o prenome desta, tendo ele mesmo, Monsenhor, advertido o ex-discípulo de que não seria aconselhável a aliança, por todos os motivos mormente, quando eram projetadas perseguições a huguenotes no solo francês pelos poderes civis e temporais, e em virtude de ser o pretendente à aliança um huguenote de muita evidência, o que desgraças imprevisíveis ocasionaria à família de Louvigny. Ele próprio, Monsenhor de B, indicara a internação da jovem irmã de Arthur no convento das Ursulinas de Nancy. 3 anos antes, a título de hospedagem temporária, na esperança de que fosse o romance de amor esquecido pela impossibilidade de entendimentos entre os dois jovens, escrevendo mesmo a sua madre superiora, a quem muito de perto conhecia, recomendando a reclusa. Todavia, em virtude da própria dignidade pessoal e do respeito devido às normas da instituição a que servia, cauteloso ante a ideia do desabono que valeria para a posição de Arthur na corte e para o futuro da própria menina, a intriga desse infeliz noivado, uma vez fosse ele do domínio público, jamais se referira ao fato, nem mesmo diante de Luís, terminado, por tudo, generosamente esquecer dentro de algum tempo. Entre mentes, no dia seguinte ao da entrevista que tivera com seu filho adotivo, da qual sério estremecimento resultara entre ambos, Monsenhor de B fizera um correio à superiora das Ursulinas, de Nancy, suplicando fosse a ele revelado o nome de batismo da jovem condessa, irmã do coronel Arthur de Louvigny-Remont. Por ele, Monsenhor recomendada à instituição e ainda o seu paradeiro, isto é, se continuava no convento, conforme ordens do irmão ou se desligara da tutela da mesma congregação. Tardara, no entanto, a resposta, somente chegando ao conhecimento do ansioso sacerdote após o enlace de Luís, ou seja, pouco antes da denúncia de Reginaldo, durante o segredo da confissão.
Monsenhor leu a missiva da religiosa que narrava o seguinte: a condessa, por vós recomendada, irmã do coronel Arthur de Louvigny-Raymond, tendo atingido a maioridade há pouco mais de um ano, desejou retirar-se para suas terras. Não existindo recomendações particulares para que esta casa a retivesse após a maioridade, e em virtude do seu precário estado de saúde, dispensamo-la dos nossos cuidados, visto que era uma aluna que concluíra a educação, e não uma pretendente aos céus. Retirou-se, pois, acompanhada da preceptora Blandina d'Alembert. A infeliz condessa, no entanto, já bastante enferma desde algum tempo, veio a falecer logo após os desastrosos acontecimentos que atingiram a família de Huguenot de la Chapelle, em cujo seio pretendia casar-se, devendo estar sepultada no Carneiro de Louvigny-Raymond, em Nancy, segundo informações aqui chegadas. Otília era o seu nome de batismo. Monsenhor leu e releu a carta a sós com as próprias apreensões, em seu gabinete de estudos e meditações. Depois, com um profundo suspiro, disse a meia voz, guardando-a em seguro cofre: não há dúvida de que se trata de uma cilada, de uma trama genialmente engendrada para represálias terríveis. A esposa do meu Luís será, portanto, como bem percebi, uma descendente dos Huguenotes de la Chapelle, aliás, honrados fidalgos, e não Otília de Louvigny, como ele próprio supõe. Mas em que trevoso enredamento essa infeliz criança se comprometeu? Quem a estará dirigindo ocultamente? Catarina, porventura? Não, não é provável que a rainha se alie a Huguenotes. E como ousou a pobre menina arriscar-se tanto? Hajamos, contudo, com inteligência e humanidade, como devido entre os que proclamamos cristãos. Não desejamos sua perda, mas não poderemos deixar que Luís sucumba em suas mãos. A questão será salvá-lo sem a perder. Creio, meu Deus, que assim agindo serei prudente e justo aos teus olhos. Pobre Luís. De qualquer forma, será desgraçado, pois a ama perdidamente. Funesto destino trouxe ele já com o nascimento. Quantas vezes aconselhei-o a não se envolver na política nefasta de Catarina. Seu lugar seria junto de Deus, dedicando-se ao bem, como todos os que nascem marcados pelo sofrimento. Mas os jovens jamais atendem aos pobres velhos, que, no entanto, somente o que desejam é vê-los ditosos. Essa pobre louca de La Chapelle já teria sofrido bastante para que tenhamos coragem de torná-la mais desgraçada do que ela própria já se fez. A vida de Luís corre perigo. Que fazer? Que fazer? A inspiração não tardou a socorrer-lhe a indecisão, e certamente a justa ideia que lhe aflorou ao pensamento partira bem da intervenção de entidades amigas do invisível, que, observando-o falar tão lealmente em seu íntimo, os sentimentos de humanidade o animavam a uma tentativa salvadora, que, aceita pela bela de La Chapelle, evitaria a ela própria períodos seculares de lutas pela recuperação moral e espiritual de si mesma. Agindo assim, portanto, Monsenhor de B incumbiu um dos seus fiéis acólitos de ir à localidade indicada pela superiora das Ursulinas, isto é, a mesma Nancy,
e obter das autoridades eclesiásticas competentes a certidão de morte e sepultamento da condessa Otília de Louvigny-Reymond, arma com a qual contava para convencer a si próprio, como a esposa de Luís, e a este mesmo, de que se haviam todos de lastimável e perigoso enredamento, a qual seria necessário conjurar para o bem de todos. O religioso regressara a Paris alguns dias após a denúncia de Reginaldo, com a singular declaração escrita, do próprio punho daquelas autoridades, de que a condessa de Louvigny-Reymond absolutamente não morrera, pois que deveria estar residindo em Paris naquele momento, que, contrariamente ao que o monsenhor supunha, a jovem falecida no castelo de Louvigny era sua amiga de infância, Mademoiselle de Bretencourt de la Chapelle, cuja família fora trucidada pela valente cavalaria de senhor de Narbonne, quando dos dias benfazejos de São Bartolomeu, tendo a menina falecida em virtude de fundos abalos daí consequentes, pois que já era enfermiça de males incuráveis, estando provavelmente sepultada no túmulo de seus avós, na aldeia de F, próximo a La Chapelle, e não em Nancy. Ora, Reginaldo de Trulles reconhecia na esposa de Narbonne a jovem Ruth de La Chapelle, e por isso, duplamente apreensivo, Monsenhor meditou profundamente durante algumas horas, tomando após definitiva deliberação. Certo de que tão estranha intriga, que resultara até mesmo em um enlace matrimonial e na morte duvidosa de uma importante personagem, visaria fins vingativos contra a pessoa de seu filho muito querido, dirigiu-se ao palácio de Narbonne, pretendendo entender-se com a jovem desposada, antes de qualquer outra atitude, no intuito de salvar aquele por cuja vida temia a todo momento, admirado de que algo não houvesse sucedido ainda. O capitão da fé recebeu-o com atenciosas efusões, depois de vários dias de desgosto e agastamento. Encontrava-se o altivo conde em seu gabinete de trabalho, consultando papéis, despachando mensagens, conferindo notas, atendendo este ou aquele cortesão que o procurasse, pois, desde o evento do matrimônio, limitara os compromissos da vida aos quartéis. A um lado, junto à rica secretária, sobre um estrado em que se via suntuosa poltrona em mongol torneado, a falsa Otília, por exigência do feliz esposo, quedava-se sentada, a pequena harpa nas mãos, de cujas cordas, de vez em quando, tirava maviosos acordes para encantar o marido. Pois Luís não se permitia perdê-la de vista à hora dos seus afazeres internos. Ao ver entrar Monsenhor de B, desceu do estrado, cumprimentou-o solenemente, osculando-lhe a mão que lhe fora paternalmente estendida. Ele próprio foi o primeiro a falar. Trago-vos a minha bênção, queridos filhos, com a primeira visita ao vosso lar e depois que vos casastes. Não desejo, porém, perturbar vossos muitos afazeres, senhor conde. Permite-me, portanto, retirar-me com vossa esposa, com quem terei grato prazer de conversar mais intimamente, pois apenas nos conhecemos enquanto concluireis vossos despachos para irdes ter conosco. Pois ficais sabendo, ambos, que não me retirarei daqui sem que me ofereçais de jantar e de cear. Riram-se os esposos. Encantado, Luís permitiu a retirada da esposa, visto que era seu próprio pai, ou aquele com o qual tal considerava que exigia amistosamente. Enquanto Ruth, acompanhando o visitante por entre sorrisos cativantes,
Ia confabulando consigo mesma. Eis o pior inimigo. Seu olhar devassa os refolhos do meu pensamento. Juraria que desconfia da verdade. Vem a mim, Otília querida irmã. A mim, Otília, pelo amor do teu e nosso Carlos.